verso 22 até o 25 diz assim: mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, que é a paciência, a benignidade, que é a gentileza, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. O fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Vamos todos ler junto o verso 25. Se vivemos no Espírito, de novo, se vivemos no Espírito, amém, Senhor, nós te agradecemos e te louvamos. Queremos, ó Deus, nesse tempo, ministrar a tua palavra, em nome de Jesus, amém. Usa a minha vida, usa, Senhor, as minhas vontades, desejos, usa, Senhor, o meu intelecto, usa o meu falar, usa as minhas mãos, usa o meu andar, usa o meu comunicar, ó Deus. Tudo é teu, nada é meu, tudo pertence a ti. Usa a minha vida em nome de Jesus, amém, amém? Glória a Deus, pode sentar-se. Como eu falei para vocês, eu tenho ensinado e eu tenho passado comportamento, né? Como um cristão deve se comportar, como um cristão ele deve andar. E esse verso 25, ele retrata bem aquilo que eu tenho ministrado esses dias, ou esses domingos. Por que ele retrata bem? Porque ele diz assim, ó: se vivemos no Espírito, também vamos andar no Espírito. Por quê? É o Espírito que vai nos conduzir. Porque um homem ou uma mulher sem Jesus, ele está morto. Por quê? Olha o que diz Efésios capítulo 2, verso 1 em diante. Efésios capítulo 2, verso 1 em diante diz assim: e ele quem? Jesus, vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, seguindo as inclinações da nossa carne, fazendo a nossa vontade, a vontade dos nossos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Amém? Então, queridos, esse texto aqui fala o seguinte: que o homem sem Deus, ele está morto. Ele está morto em delitos e pecados. Ele precisa da ressurreição. Ele precisa de Jesus Cristo. Ele precisa entregar a sua vida para Jesus, para que através de Jesus Cristo, ele seja agora uma nova criatura, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Então, quando eu estou em Cristo, diga assim: quando eu estou em Cristo, eu sou nova criatura. Amém? Esse é um outro texto que diz, 2 Coríntios 5,17, fala exatamente sobre isso. Por que eu estou dando essa introdução? Para você entender. Porque se o homem não entender isso, se você não entender isso, se eu não entender isso, querido, nós vamos continuar sendo zumbi,
Quem assiste filme de zumbi aí? Já assistiu filme de zumbi? Vai falar que não assistiu. Aqueles filmes lá com zumbi e tal. Vai dizer que você nunca viu um zumbi, não é? Então, zumbi é uma pessoa que não tem vida, ela está morta, é zumbi. Por que ela está morta? Porque ela não tem o espírito. Aliás, deixa eu falar para você, zumbis são demônios. Zumbis são ações demoníacas. Se você assiste esse tipo de filme, você vai ficar assustado, você vai abrir brecha para demônio. Né? Agora você já lembra, agora você vai lembrar, lembra do trailer do Michael Jackson lá? Que saiu esse cara do cemitério, então aquilo é zumbi. Né? Então só para você entender. O homem sem Deus, o homem sem Jesus, sem ele ser uma nova criatura, ele é zumbi. Ele está nas mãos de demônios. A ação maligna está na vida dele, é o que diz Paulo aos Efésios. Paulo diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Não precisa voltar não, Diogo, pode deixar aí. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, e éramos por natureza filhos da ira, filhos da desobediência. Aí Paulo escreve à igreja de Coríntios e diz: se alguém está em Cristo, agora ela é uma nova criatura. Ela não é mais a mesma criatura, porque agora ela é nova. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Levante as suas mãos para o céu e diga assim: em nome de Jesus, eu sou uma nova criatura. Amém? E agora você vai entender porque toda essa introdução para ministrar você nessa noite, no fruto que nós vamos ministrar hoje. Hoje nós vamos falar sobre fidelidade. Repita comigo: fidelidade. Amém? Mas bispo, você não deveria, pelo que, pode voltar lá em Gálatas 5:22. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade. Bispo, se o senhor ministrou benignidade, a próxima virtude não seria bondade? Por que você está pulando para a fidelidade? Deixa eu te explicar. Eu não vou falar sobre bondade porque benignidade e bondade está muito próximo, né? Quem esteve domingo passado aqui? Então domingo passado eu falei que benignidade era o quê? Gentileza. Benignidade é ser uma pessoa amável. Benignidade é ser uma pessoa boa. Benignidade é ser uma pessoa gentil. Benignidade é fazer coisas boas. Mas eu não vou repetir a pregação. Se você não esteve aqui domingo, você vai entrar no canal do YouTube e você vai assistir a pregação lá, que a minha filha vai subir essa pregação e você vai assistir ela lá, tá bom? Aí você vai ver tudo que eu falei sobre benignidade. Aliás, se você perdeu alguma das nossas pregações, se você perdeu alguma, né, da série aí, entre no canal, por favor, entre no canal do YouTube da igreja, Igreja Cristã Restauração. Você entra lá, aí você vai ver todos os temas. Lá deve ter umas 50 pregações. Aí você entra lá e assiste, maratona, faz né? Vira crente pelo menos um dia, maratona, assiste todas as pregações. Vai ser uma grande bênção, amém? Em nome de Jesus. De vez em quando até eu maratono, de vez em quando até eu viro crente e eu maratono lá também, né? Mas faça isso em nome de Jesus. Então, por isso que eu não vou falar de bondade, porque bondade é muito próximo de benignidade, que é gentileza. Então eu vou falar sobre, fala comigo, fidelidade. Amém? Fidelidade. O que é fidelidade? Os bons dicionários de palavras aí, pode falar aí, eu vou aceitar a contribuição. O que é fidelidade? O que é fidelidade? Ser fiel, ó, boa. Ser leal é um outro sinônimo também para fidelidade. Alguns sinônimos, então, anote aí, você que está anotando, para fidelidade: lealdade, honestidade, constância, veracidade, que é verdade. Quando nós falamos de fidelidade, quando a pessoa fala assim, ó, você precisa ser fiel.
qual a primeira coisa que vem na tua mente? Parceria, que mais? Aliança, que mais? Quando nós falamos de fidelidade, muitas vezes vem na cabeça das pessoas, além dessas palavras que vocês citaram, vem a fidelidade conjugal. As pessoas de imediato pensam em infidelidade conjugal, né? Fala assim, hoje ele vai falar sobre adultério, hoje ele vai falar sobre erros que pessoas cometeram. Também existe a infidelidade conjugal. Mas fidelidade, irmão, vai além disso, não vai só de uma deslealdade conjugal, ela vai além. A palavra fidelidade, ela tem origem no latim, fidelitate, na verdade, fidelitate, vem do latim, que significa, presta atenção, que significa aquele que conserva, que significa aquele que mantém as características originais. Isto é fidelidade. Fidelidade é você se manter. Repita comigo, fidelidade é me manter. Amém? Fidelidade é você se manter fiel. Não há muito tempo, mas há pouco tempo no Brasil, eu acho que no Brasil, né, no mundo já devia existir, entrou um papo de eu vou te fidelizar, né? As lojas, as marcas, os negócios de relógio, celular, né? Então você pertence a uma operadora, ela fala assim, eu vou te fidelizar. Para te fidelizar, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo, sai prometendo mundos e fundos e faz você ficar preso com eles pelo menos 1 ano, não é? Por quê? Porque eles querem o quê? Te manter. Fidelidade é isso, é se manter fiel. É possível ou não, irmão, se manter fiel? Parece que falar de fidelidade na igreja, ou falar de fidelidade no Brasil, ou falar de fidelidade no dia a dia, parece que virou um negócio de outro mundo, né? Uma outra palavra para fidelidade é honestidade. Ser honesto é uma coisa boa? Quem acha que é bom ser honesto? É uma coisa difícil ser honesto? Ser honesto é uma coisa que deve ser comum ou não? Não é? Mas por incrível que pareça, presta atenção no que eu vou te falar, por incrível que pareça, ser honesto hoje no Brasil e ser honesto no dia a dia virou uma qualidade, não é? Virou uma virtude, uma qualidade. A pessoa fala assim, nossa, aquela pessoa é muito honesta. Ué, que virtude que é essa? É o natural, você ser honesto é o mínimo. É o mínimo, é básico, ser honesto é básico. Não roubar é básico. Mas a nossa política está cheia de político honesto, amém? Só que não, né? Você tem até vergonha de falar, você está até em dúvida como é que você vai fazer dia 15, se você vai votar, se você não vai votar, em quem você vai votar. Por quê? Existe, você fala assim, será que existe político honesto? Você tem essa dúvida. Eu sempre ouvi da boca das mulheres, não existe nenhum homem honesto, não existe nenhum homem fiel, não existe nenhum homem sério. Eu falei alguma besteira aqui? Não é isso que as mulheres falam? Esse não é o padrão do mundo? Então, a fidelidade, irmão, infelizmente, ela se tornou um negócio, mosca branca.
é mosca branca. Honestidade, fidelidade virou mosca branca. Não deveria. Não deveria. Amém? Você que está em casa aí não deveria. Você que está aqui não deveria ser mosca branca. Deveria ser uma coisa natural do ser humano. Deveria ser uma coisa natural nossa. Por isso que a Bíblia diz, voltando lá em Gálatas capítulo 5, diz o que o verso 25? Se vivemos no Espírito, irmão, como é que você e eu, que vim do mundo carregando um monte de coisa errada, como diz lá em Efésio, você era filho da ira por natureza, você tinha todos esses pecados, você estava destituído da glória de Deus. Romanos 3:23 diz assim, coloca para mim Romanos 3:23. Todo domingo eu mando a relação dos versículos e tudo que eu vou pregar. Aí eu falo assim para Manu, hoje tem bastante versículo. E eu falo assim, tem alguns que eu vou, e pode melhorar, porque tem alguns que eu vou falar que eu nem coloquei, né? Que eu já citei uns 3 ou 4 aí, que eu não coloquei na relação. Mas querido, eu tenho que te ensinar, e eu tenho que me ensinar a Bíblia. Então a Bíblia diz assim, vamos todos ler juntos? Todos pecaram e carecem. Qual é a condição do homem? Todos. A condição do homem é que todos pecaram e todos estão destituídos, longe, afastado da glória de Deus. Então, o homem precisa, por isso 25, que nós temos que andar no, amém? Por quê? Qual que é a tua natureza sem Jesus? A tua natureza, presta atenção que eu estou falando, presta atenção que eu estou ministrando, hein? Para depois não falar que eu falei besteira. A tua condição, a minha condição, sem Jesus, o homem sem Deus, a condição desse homem é ser desonesto. Porque a desonestidade, o pecado está enraizado no ser humano. Então ele acha normal passar a perna no outro. Ele acha normal enganar o outro, ele acha normal roubar o outro, ele acha normal levar vantagem. Há muitos anos atrás, talvez muitos de vocês aqui nem sabem, mas tinha uma propaganda de um cigarro chamado Vila Rica. Eu nunca fumei, mas eu sei da propaganda. Porque eu sei? Porque quem fazia essa propaganda era um cara chamado Gerson, que foi um ex-jogador de futebol. Aí no final da propaganda aparecia assim, faça como Gerson, leve vantagem em tudo, leve vantagem você também. E ficou conhecida como a lei de Gerson, não é a minha, está amarrada, hein? Ficou conhecida como a lei de Gerson. Qual que era a lei de Gerson? Leve vantagem em tudo, leve vantagem você também. Esse é o mundo em que vivemos. Este é o mundo que Satanás nos apresenta. Qual que é? Leve vantagem. Se você pode e se você consegue, engane os outros. Roube, furte, passe a perna, faça nota falsa. Afinal de contas, este é o mundo em que vivemos, e cada um tem que levar a sua vantagem, porque eu não sou trouxa, é ou não é? Eu não sou trouxa, é assim que o mundo pensa, eu não sou trouxa. Então falar de fidelidade, parece que eu estou falando de uma coisa do outro mundo, mas eu estou falando de uma coisa cristã. Eu estou falando, Paulo está ensinando, ele está dizendo, o fruto do Espírito, ele está dizendo, fidelidade, honestidade, lealdade, é fruto do Espírito. Agora, como é que eu consigo, no meio de uma geração dessa, no meio de um enrosco desse, ser uma pessoa honesta? Como é que se consegue?
2 pontos eu quero te apresentar. Quero te falar sobre há uma colheita abundante para quem planta fidelidade. Quem planta fidelidade colhe uma colheita abundante. Amém? Mateus capítulo 25, verso 21. E depois Lucas 16, 10. Diz assim: disse-lhe o Senhor: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Fidelidade, fidelidade naquilo que você tem. Você precisa ser fiel quando? No que você tem. Você não precisa ser fiel no que você não tem. Você fala assim: mas quando eu tiver, eu vou ser fiel a Deus. Quando eu ganhar R$1 milhão, então eu vou ser dizimista. Mentira! Se você não é dizimista agora, você não vai ser dizimista quando você ganhar R$1 milhão. Se você não é firme agora, você não vai ser quando você tiver R$1 milhão. Quando você tiver um monte de coisa, você não vai ser. É mentira, deixa eu te falar. Vou falar com todas. É mentira, você não vai conseguir, o diabo vai te roubar. A Bíblia está me dizendo: seja fiel agora, no pouco, porque quem vai te abençoar e te colocar no muito é Deus. Seja fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei, diz o Senhor. Amém? Eu já vi muitas pessoas, irmãos, eu já vi, e eu já convivi, e pessoas passaram pelo meu ministério, e quando aquela pessoa ganhou R$200 mil, ela falou: nossa, mas R$20 mil é muito dinheiro para dar dízimo na igreja, né? E ela não deu, ela foi embora da igreja. Entendeu? Por quê? Porque, nossa, R$20 mil, vou dar R$20 mil para o Gerson? Coitado, não era para mim. Ele só não entendeu que não era para mim. Então, seja fiel agora, porque Deus vai te colocar no muito. Agora, não espere ter o muito para você ser fiel. Então, a segunda coisa, 2 pontos. A primeira é: seja fiel no pouco, e sobre o muito Deus vai te colocar. A segunda coisa que eu quero, o segundo ponto para eu passar mais para frente é: segundo, presta atenção, a fidelidade de Deus não depende da sua infidelidade. Entendeu ou não? A fidelidade de Deus não depende da tua infidelidade ou da tua fidelidade. Olha o que diz 2 Timóteo 2,13. Segundo Timóteo 2,13 diz assim: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Mas deixa eu explicar esse versículo, tem muita gente que entende errado esse versículo. Fala assim: então, se eu for infiel, Deus é fiel por mim. Não, não é isso que está falando o texto. Tem gente que fala assim: não, eu vou, tá vendo? Mesmo que eu seja infiel, Deus permanece fiel. Então eu vou ser infiel e Deus permanece fiel. Só que, irmão, a fidelidade é característica de Deus, não é a tua, cara pálida. É fruto do Espírito. Então o texto diz assim: se somos infiéis, se estamos fazendo errado, Deus permanece na característica que Ele não mudou. Se Ele fizer, e se Ele não fizer? Se você for infiel, Ele continua? É a mesma coisa. Deus não muda, entendeu? Diga comigo, Deus não muda. Amém? Deus não muda. Você vai continuar sendo infiel na tua infidelidade, mas Ele vai continuar sendo fiel, dizendo assim: o caminho certo é ser fiel. Né? Então, o segundo ponto para que eu possa entender isso e viver isso é saber que Deus não muda. 1 Coríntios 10, 13.
Não sobreveio, até na tentação Deus nos ajuda, viu, irmão? Não sobreveio tentação sobre vós que não fosse, mas Deus é fiel. Aí você fala assim, nossa, eu pequei, a carne é fraca. Você está dizendo, eu sou fraco e Deus é fraco. Não. A Bíblia está dizendo que Deus é fiel, e que mesmo quando vem a tentação sobre a tua vida, Ele não vai permitir que você seja tentado além das vossas forças. Ele vai te dar força para você vencer o pecado, vencer a tentação, porque Ele é fiel, e Ele quer que você continue sendo fiel. Ele vai te dar força. Quando nós erramos, quando nós pecamos, nós é que pecamos, nós é que erramos. Não foi a fidelidade de Deus que errou, foi a nossa infidelidade que nos fez cair. Amém? A redenção da fidelidade vem através de Jesus Cristo, ou seja, Jesus Cristo nos redimiu. Por isso que eu estou falando desde o começo, quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas e tudo se fez novo. Então, como é que eu vou fazer? Nós vamos buscar, amém? Nós vamos buscar viver esse padrão, irmão. É fruto do Espírito, nós vamos ter que desenvolver isso. Você tem que desenvolver, eu tenho que desenvolver. Sabe qual é a minha função aqui na terra? Desenvolver isso. Mas fala, é difícil, não é fácil não, mas é possível, amém? Porque Jesus deixou isso escrito para nós. 3 exemplos de fidelidade na Bíblia. O primeiro, Jó capítulo 1, do verso 1 ao verso 3. Diz assim, Jó capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Para aí no verso 1. Havia um homem. Como que era esse homem? Esse homem chamava-se Jó. Como que ele era? Diga comigo, íntegro, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. Amém? Esse era Jó. Ele é um exemplo de fidelidade a Deus. Agora, sabe, você conhece a história de Jó? Quem conhece a história de Jó aqui? Eu pelo menos já ouvi um pouquinho da história de Jó. Sabe o que aconteceu com Jó? Perdeu tudo. Ele era o cara mais rico de Uz. Ele perdeu tudo. Perdeu casa, carro, família, os filhos morreram, a casa caiu sobre os filhos, despencou tudo, acabou com tudo. Essa é a história de Jó. Sabe como Jó ficou? Sentado nas cinzas, pegando um caco de telha e se coçando, porque ele estava cheio de feridas. Esse era Jó. E a Bíblia diz que ele era esse homem íntegro e reto, temente a Deus. Bispo, mas aconteceu tudo isso, e ele então chutou o pau da barraca e virou as costas para Deus e foi embora. Não. A Bíblia diz assim, ó, verso 20. Então Jó se levantou, ele estava sentado, se coçando, limpando as feridas. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça, levantou-se da terra e adorou ao Senhor, e disse, verso 21, o que ele disse? Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. Tem a moral de fazer essa oração? Perdeu tudo, casa, mulher. A mulher ainda falou assim para ele, amaldiçoa a Deus e morre, você é um verme. E ele falou, glória a Deus pela tua vida abençoada, louvado seja Deus, né? Ele disse assim, não, eu saí. Ele falou assim, ó, quando eu nasci, eu já nasci corintiano, pelado, sem dente, não é?
nasci sem nada. Eu vou voltar corintiano para a terra, sem nada. Mas bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Irmão, como é difícil. Mas o Espírito Santo de Deus é quem conduz. Como é que um cara desse faz uma oração dessa? No dia em que caiu tudo, caiu a casa dele, não é, sabe, a casa que você fala, a casa caiu mesmo, caiu a casa, desabou a casa dele, caiu sobre os filhos morreram soterrados, o gado foi roubado, não tem mais nada, está liso e ainda está cheio de enfermidade, cheio de lepra. Aí ele fala assim: nu eu saí do ventre da minha mãe e vou voltar nu, louvado seja o nome do Senhor. Isso é fidelidade, porque a fidelidade dele não dependia dessas coisas, e o diabo ficava atormentando ele, falando assim: nossa, nega a Deus, fala que Deus não existe. Mas irmão, quando essa fidelidade, quando caminhamos nessa fidelidade para com Deus, é Deus que muda a história. Jó 42:10 diz assim, ó. Jó 42:10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos que viraram as costas para ele, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo que possuía antes. Irmão, Jó continuou ali, ó, orando, buscando o Senhor, e lá na frente Deus mudou a sorte dele, Deus mudou a história dele, porque Deus encontrou em Jó fidelidade. O segundo exemplo de fidelidade, eu quero falar sobre José. Gênesis capítulo 39 fala sobre José. A história de José eu não vou contar, mas começa em Gênesis capítulo 37. Ele foi vendido como escravo. E ele foi vendido, Gênesis 39, verso 1 em diante. E ele foi vendido como escravo. Diz assim, ó. José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda, comprou dos ismaelitas, que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. Ele foi vendido como escravo, mas ele era fiel a Deus, e ele foi próspero na casa de Potifar. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, que tudo que ele fazia prosperava, logrou José êxito, mereceu perante ele a quem ele servia, e pôs por mordomo da sua casa, e lhe passou as mãos tudo o que tinha. E desde que fizera mordomo da sua casa sobre tudo o que tinha, o Senhor o abençoou a casa do egípcio por amor a José. A bênção do Senhor estava em tudo o que José fazia, tanto na casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou nas mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão que se alimentava. José era formoso, de porte e de aparência. Aconteceu que depois dessas coisas, a mulher de Potifar, seu senhor, colocou os olhos em José e disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: o Senhor tem me colocado como mordomo, Ele não sabe o que há na sua casa, pois tudo o que tem me passou Ele as mãos. Ele não é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa Ele me vedou, senão a ti, porque és mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha desgraça e pecaria contra Deus? Verso 10. Falando ela a José todos os dias, e ele não lhe dava ouvidos para se deitar com ela. Irmãs, façam essa oração e fale assim: em nome de Jesus, que o meu marido, que o meu noivo, que o meu futuro, que a minha esposa, que a minha futura seja como José. Você entendeu aqui a história ou não? José foi vendido como escravo, caiu numa casa lá.
e trabalhava e cresceu naquela casa. E a mulher do patrão, a mulher do chefe, não devia ser qualquer coisa não, irmão, não devia ser uma mulher feia, era uma mulher bonita, era a mulher do chefe. Olhou para José e disse: deita-te comigo, eu quero você. Você é muito gato, você é lindão, você é fortão, bonitão, cheiroso. Não era bem isso que ela falava, mas, né? E aí, ser fiel ou não? Eis a questão. Mulher do chefe, tô de boa aqui, ninguém está vendo, o cara não sabe nem o que tem na casa dele, eu que compro tudo, eu que mando em tudo aqui. Dá uma pegadinha nessa coroa aí, não tem nada, né? Não tem nada. Padrão de fidelidade. Aparentemente não tem nada. Aparentemente não é nada. E olha que para mim nada seria mesmo. Porque Potifar não ia nem ficar sabendo, ou o boi Tifar não ia nem ficar sabendo, né? Ele era boi mesmo e não sabia. Ele não ia nem ficar sabendo. Mas irmão, vai além. Presta atenção. Fidelidade vai além. José não falou assim: pecaria eu contra o meu Senhor. Não, verso 9 diz assim, ó: cometeria eu tamanha loucura e pecaria contra, diga comigo, contra. Você está entendendo? Um servo de Deus, ele não vai pensar assim: ah, eu vou pecar contra o cara lá, puxa vida, o cara não sei o que. Não, José estava falando: não, eu vou pecar contra Deus, porque foi Deus que me confiou, foi Deus que me colocou aqui. É loucura o que eu vou fazer. Você está entendendo, irmão? Por isso que tem que ser alguém dirigido pelo... Porque se você estiver na tua cara, irmão, você acha que se José estivesse lá e não tivesse nem aí para a hora do Brasil não, né? Do Egito lá, né? Não tivesse nem aí para a hora do Egito, irmão. Ele não tivesse nem aí com nada. E ele não fosse dirigido por isso. Você acha que ele não ia se deitar com essa mulher? Ia ou não ia? Ia. Por quê? Porque esse padrão de fidelidade é mundano. Esse padrão de lealdade é mundano. Não existe. É um padrão de lealdade que é carnal. Mas o que eu estou fazendo como pastor aqui? Eu não estou falando que você é um primor de lealdade ou honestidade, nem eu também. Mas eu estou dizendo que existe uma forma, nós temos que andar no Espírito. A honestidade, a lealdade, a fidelidade tem que estar em nós. Mas bispo, isso é difícil de atingir, mas sabe que você tem que ter comunhão com Deus, andar com Deus. A Bíblia diz assim: e Noé andava com Deus, e José andava com Deus, e Deus o abençoava. Se você andar com Deus, se eu andar com Deus, nós vamos ser honestos, nós vamos ser fiéis, nós vamos ter fidelidade, a fidelidade vai ser normal. Não vai ser uma mosca branca, não vai ser uma coisa assim: nossa, bispo, não, irmão. Eu não tenho que admirar porque eu sou honesto. Honestidade é normal, fidelidade é normal, andar com Deus é normal. Eu tenho que ser uma pessoa normal e cheia do Espírito Santo de Deus. Quando eu não sou, tem alguma coisa que está errado. Quando eu não sou esse padrão de fidelidade, tem alguma coisa que está errado. E o terceiro e último exemplo, Daniel capítulo 1, verso 8 diz assim: resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as iguarias do rei.
Eu não vou ler até o verso 20, depois você lê. Mas eu vou contar a história. Aqui era um jovem, Daniel devia ter aqui aproximadamente 20 anos, quando ele foi levado como escravo. Ele foi tirado da terra dele e foi levado como escravo. E quando ele chega lá na Babilônia, tinha tudo, irmão, tinha tudo. Ele era jovem e tinha tudo lá, tudo. Comida, bebida, mulher, tudo à vontade. O que ele não tinha lá na terra dele, ele tinha lá na Babilônia. E ele só tinha 20 anos. Estava, né, naquela pegada, né, com os nervos à flor da pele. Aí Faraó falou assim, ó, tudo que você está vendo aí é seu, escolhe, o que você quer? O Nabucodonosor falou assim, ó, tudo aí é seu. Aí olha o que a Bíblia diz, Daniel resolveu não se contaminar. Glória a Deus. Alguém falou glória a Deus? Aí fala um glória a Deus mais alto aí. Fala glória a Deus. É que eu ouvi um glória a Deus lá no fundo assim, glória a Deus. Que medo de falar glória a Deus pelo que está certo, né, irmão? Glória a Deus mesmo. Porque um Daniel resolveu, ele falou assim, meu, está resolvido, não vou pecar, não vou comer, já era, não vou pegar ninguém, estou isento dessa, vou ficar firmão. Não, mas você é trouxa, eu prefiro ser trouxa. Oh, mas você é um babaca, prefiro ser babaca. Mas eu prefiro continuar tendo comunhão com Deus. Mas eu prefiro continuar sendo cheio do Espírito Santo. Mas eu prefiro continuar falando a palavra. Mas eu prefiro continuar te ensinando. Mas eu prefiro continuar sendo um servo de Deus. Entendeu? Porque para o mundo Daniel seria o quê? Se hoje no mundo aí, nos jovens, né, Jojo? Não é? Oh, é difícil, né, Jojo? Ser um servo de Deus no meio de uma geração corrompida, né, irmão? É difícil. Imagina um gatão desse tamanho aí. Você olha para ele, tem 15, parece que ele tem 18, bonitão. A Lu que acha que, né? Só a Lu que acha que as meninas não dão em cima, coitada. Ah, sabe de nada, inocente. Né? Difícil. É difícil. Mas outro dia eu estava falando para você, irmão, segura a onda, filho. Dá uma segurada, irmão. Porque tem que vencer o maligno. As piriguetes vão aparecer, tio. O mundo jaz no maligno e cheio de piriguetes. Piriguetes virtuais e presenciais, presenciais e virtuais, tem todas, entendeu? Mas tem que se manter, tem que se manter. É difícil, não é? Mas Daniel se manteve, amém? Então, a fidelidade. Como ser fiel então no meio de uma geração corrompida? Como ser fiel? Por exemplo, financeiramente. 3 coisas, 3 valores eu quero passar, 3 valores. Não se preocupe, irmão, o culto está cedo, fiquem à vontade, não tem problema, viu? 3 valores da fidelidade. Primeiro, eu quero ensinar 3 valores. Primeiro, fidelidade financeira. Fidelidade financeira para com o Senhor e para com o próximo. Malaquias 3:8, não preciso ler, diz: roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais nos dízimos e nas ofertas. Então, quando eu não sou fiel a Deus, se a pessoa não é fiel nos dízimos, você acha que ela vai ser fiel para o próximo? Não. Então, irmão, nós vemos num mundo onde o padrão de fidelidade financeira é roubar o próximo. Agora, eu não posso, presta atenção e escreva isso, se você está escrevendo, e grave isso que eu vou falar. Eu não posso ter na minha linguagem, essa linguagem aqui, devo, não nego, está amarrado em nome de Jesus. Se você deve, você tem que pagar. Se você deve, tem que pagar. O padrão do mundo é esse: devo, não nego, pago quando puder. Está errado. Esse não é o padrão financeiro, esse não é a fidelidade financeira. Se eu posso comprar,
eu compro. Mas se eu não posso pagar, eu não compro. Eu tenho um carrinho que eu fui abençoado. Fui abençoado. 2008 é o carro. Eu ganhei ele em 2012. Ele tinha 58 mil rodado. Hoje ele tem 267 mil rodado. Eu rodei pouco com ele, né? O motor dele está abrindo o bico. Esses dias eu tive que trocar válvula, trocar vela. Está caindo pelas tabelas. Alguém olha e diz assim, nossa bispo, só poderia ter um carro melhor, né? Ter um carrão, um carro alto, que o senhor fica no alto, né? Falei, mas no alto é avião. Mas tem gente que fala assim, aqueles carros altos, que você fica no alto, tal. Falei, é da hora esses carros altos, pá. Mas quanto que custa um carro alto, da hora? Uns 75, 80 mil, depende do carro e tal. Falei, beleza, eu vou ter um carro alto que nem dinheiro para colocar gasolina eu vou ter. Que da hora. Eu vou ter um carro alto, pá, que nem IPVA. Quanto custa o IPVA do Peugeotzinho? Do Peugeotzinho eu faço em 3 vezes de R$120, R$360 está pago. Né? Mas um carrão alto, o IPVA é 2,5 conto. Ué, não vou nem conseguir pagar o IPVA. Aí eu vou ter um carrão, aí você tem um carrão, e você tem um carnezão também desse tamanho, né? De 50 e tantas parcelas de R$1.500, você não consegue pagar, e os caras vêm buscar. Porque dá busca e apreensão, sabia? Se você não pagar o carro, dá busca e apreensão. Então, se eu não posso ter, eu continuo andando com o Peugeotzinho. Outro dia meu filho falou, o Peugeotzinho está feio, né, pai? Eu falei assim, mas é ele que te leva para a tua casa. Né? O Peugeotzinho está fazendo barulho. Eu falei assim, coloca o escapamento. Entendeu? Foi esse Peugeotzinho que me trouxe 6 anos de Cotia para cá. 70 quilômetros, 35 para vir, mais 35 para ir, 35 para vir, mas por isso que ele está com 200 lá vai cacetada. Fora uns lugares que a gente vai longe aí, né? Mas está servindo, você coloca álcool no bichinho. É barulho de que você fala? Cara de pau. Aí ele fala assim, o pai está com barulho de Mustang, né? Falei, então eu falo, não vou nem colocar escapamento, já está com barulho de Mustang. Né? Para que escapamento? Você está com barulho de Mustang. Né? Mas é isso, querido, padrão de fidelidade é isso. Se eu posso comprar, eu compro. Se eu não posso comprar, eu não compro. Eu não posso ficar correndo e me escondendo de pessoas fugindo porque eu devo. Está errado. Mas é normal no mundo, mas no padrão de Deus, andar no Espírito, eu tenho que converter, eu tenho que me converter. Está difícil. Irmão, e aqui eu não estou falando que ninguém tem dificuldade financeira. Tem, você tem, eu tenho, mas a gente tem que acertar. Mas a gente tem que viver de forma honesta, fidelidade, honestidade, lealdade. Então, porque olha o que diz Romanos 13:8. Romanos 13:8 diz assim. Vamos todos ler juntos, para que eu não leia sozinho. 1, 2, 3. A ninguém fiqueis devendo. Só até aí tá bom, porque o amor você vai dever mesmo, todo dia você tem que amar. E falar para a pessoa, eu te amo. E perdoar a pessoa. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Não é? Não fica devendo, irmão. Não pega dinheiro emprestado e não paga, está amarrado em nome de Jesus. Na igreja Cristã Restauração não tem isso, graças a Deus. Amém? Amém? Então, em nome de Jesus. Não fique devendo coisa alguma, exceto o amor. Amém? Esse tem que ser o padrão.
Mas parece que é assim, nossa, é normal ficar devendo, é normal não pagar. É normal comprar na cantina e não pagar a cantina, está amarrado. Porque é da igreja, sabe? Cantina da igreja, ninguém vai incomodar. Aí deixa lá, fica acumulando. Aí um dia eu falei assim, rasga esse negócio, joga fora, porque vai ter caderno de anotação de pendente na igreja, está amarrado. Uma vez ou outra, você pode até fazer isso. Agora, mano, fazer listinha. A igreja começou em 2011, de 2011 até 2020, está lá anotado, está amarrado isso aí, sai fora. Eu não estou falando que você não pode comer, você pode comer o dia que você não tiver, você anota, mas também, depois você paga também, né? Ficar devendo na igreja aí já é pecado duplo, irmão, aí é caminhar para o inferno a passos largos, não é nem, a passos largos, irmão. E a pastora Roseli que ora pela cantina, viu, irmão? Só vou te falar isso, é ela que ora lá pelos... Ela, em nome de Jesus, esse aqui manda para o inferno, esse aqui também, esse aqui. Só quero dar essa dica, quem ora é a pastora Roseli, certo? Tirando a brincadeira, mas é sério isso, amém? Padrão de fidelidade nas finanças, padrão de fidelidade em falar a verdade e viver a verdade. Efésios 4:25. Efésios 4:25 diz assim, ó: por isso, deixando a mentira, fale cada um com o seu. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Irmão, fale a verdade. Não? Mas aqui a Bíblia não está dizendo, ó, fale a verdade e mata o teu irmão. Não. Saiba como você fala. Saiba falar. Mas fale a verdade. Mentira não pode fazer... Padrão de fidelidade, mas uma mentirinha, o mundo, né? Mas uma mentirinha, enganar de vez em quando, dar um chapéu na mulher de vez em quando, é só uma mentirinha. Roubar de vez em quando, faz parte, é só uma mentirinha. Fumar de vez em quando é só mentirinha. Tomar uma serva de vez em quando, está amarrado em nome de Jesus, irmão. É padrão diferente, é padrão FIFA. É top. Sabe por que eu estou te ensinando isso? Eu estou te preparando para ir para o céu. Sabia? E lá no céu não entra mentira, lá no céu não entra glutonaria, lá no céu não entra bebedice. Mas se você falar assim também para mim, eu vou entender também, de boa. Eu sou um pastor eclético. Se você falar para mim, eu não quero ir para o céu, porque no céu não tem bebida, no céu não tem mentira, no céu não tem como, eu quero ir para o inferno, beleza, você pode ir para o inferno. Não é? Você pode ir para o inferno. Não tem problema, no inferno tem fogo, dá para fazer churrasco. Aliás, vai ter muito churrasco de carne no inferno. O que não vai faltar no inferno é carne para assar. Mas, se você quiser ir, João 8:32. E conhecereis a verdade. João 8:44. Vós sois do diabo, não é vocês não, é o texto. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes o desejo. E ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou porque nele não tem verdade, porque o que ele profere é mentira, porque o que ele fala é mentira, porque é dele mesmo, porque ele é mentiroso e... Amém? O que o diabo é? Ele é mentiroso e você não é filho dele, em nome de Jesus, hein? Né? Mas é só uma mentirinha. Mentirinha é filhote do diabo, hein?
Padrão de fidelidade, terceiro lugar. Padrão de fidelidade conjugal. Vocês não vão poder chegar no céu e falar, não aprendi nada disso. É outra coisa que eu quero falar para você. O dia que você chegar lá no céu, lá, você fala assim, alguém algum dia falou para você sobre padrão de verdade e mentira, e você mentir lá, e fala assim, então, mas eu tenho aqui, está registrado. Ele vai abrir o notebook lá, da Apple. Vai. E não é essas internet aí que... Não. Aí vinha a lista. Juan Carlos. Eu ia falar outro nome, eu ia falar Juan. Juan Carlos. Você estava no culto, você falou que não, mas estava no culto. Outra mentira, já vai ticando lá, irmão. Você não vai poder falar, não, você não aprendi isso. Aprendeu. Você não praticou, diferente. Mas diga assim, em nome de Jesus. Diga aí, eu vou praticar a palavra de Deus. Amém? Fidelidade conjugal. 1 Timóteo capítulo 3. Agora eu vou falar do bispo. A Bíblia fala do bispo. Capítulo 3, verso 1 e 2 diz assim: fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, almeja uma obra, quer participar da obra, é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. Fala, bispo, você tem que ser irrepreensível. Esposo, padrão conjugal, padrão de fidelidade. Agora tem os diáconos também. Pensou que os diáconos iam fugir? Tem diácono também, porque a palavra bispo aqui serve para diácono, serve para presbítero, serve para pastor. Mas como eu não vou ficar só eu falando, olha o que diz o verso 12. 2 Timóteo 3,12 diz assim: o diácono seja marido de uma só mulher, não é de duas, não, é de uma só. E que governe bem a sua casa. E que governe bem, e que eduque seus filhos. Irmão, percebe que a Bíblia tem tudo? Quer ser um diácono na igreja, quer ser um presbítero, quer ser um pastor, quer ser um servo de Deus, tem padrão para isso, tem padrão conjugal, tem padrão de verdade. Isso chama-se fidelidade. Essa virtude do Espírito é da hora. O povo vai sair daqui hoje, ai, minhas costas. Muito obrigado, vou continuar falando. Obrigado, Ricardo. Em nome de Jesus. Padrão de honra. Você que não me honra não, viu? Enfim, todo cristão tem que ser honesto e fiel. É o básico. Amém? Em nome de Jesus. Para isso, vamos ficar de pé? Não saia daí, Larissa, anote aí todas, para não sair daí, que eu vou falar rápido. Vou deixar o povo de pé para falar rápido. Guarde tudo o que lhe é ensinado. Guarde tudo o que lhe é ensinado. Não adianta nada eu ficar aqui pregando e você não guardou nada. Pode ir lá para 1 Timóteo capítulo 1, verso 18, até o verso 20. Guarde tudo que for pregado. Segundo, lute, guerreie, seja um bom soldado de Cristo e vença pela fé. Terceiro, cuidado para não afundar na fé, desprezando a palavra. E quarto, olhe e aprenda com o erro dos outros que naufragaram na fé. Sabe? Olhe, presta atenção, tem gente que errou. O verso 20 desse texto diz assim, e dentre esses estão Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás. Paulo estava fazendo uma oração, ele estava dizendo assim, não dá para perder mais tempo com esses caras aqui não. Emineu e Alexandre não dá, o Alexandre não está aqui hoje, ia zoar ele. Emineu e Alexandre não dá para perder mais tempo, não vou perder tempo com esses caras. Sabe o que eu vou fazer? Vou entregar eles para Satanás, para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Irmão, aprenda com os erros dos outros e não cometa.
em nome de Jesus. Salmo 119, verso 30. E eu concluí a pregação. Diz assim, Salmos 119, tem assim: escolhi um caminho, o caminho da... Que caminho você escolhe hoje, irmão? Você escolhe o caminho da fidelidade ou o caminho da infidelidade? O caminho da fidelidade, ele é estreito, é difícil. Agora o caminho da infidelidade, ele é largo. Mas o salmista aqui estava dizendo, eu escolhi o caminho da fidelidade e decidi ser justo e decidi pelos seus juízos. Feche seus olhos. O que você escolhe hoje? Qual caminho que você escolhe hoje? Qual caminho que você quer trilhar? A virtude do Espírito é fidelidade. A virtude do Espírito é fidelidade. A obra da carne do mundo é a infidelidade. Por qual caminho você quer trilhar hoje? Qual caminho você quer andar? O Senhor te trouxe aqui, e o Senhor quer que você ande nisso. Eu quero que você feche os teus olhos. Pode apagar as luzes, queridos, em nome de Jesus. Nós vamos orar agora. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu quero entrar na tua presença. Senhor, meu irmão, fique na liberdade do Espírito agora. Você sabe que parte ou se toda essa palavra falou com você. Você sabe como você tem andado, você sabe o que você tem que acertar. Existe um padrão divino, existe um padrão do Espírito. O Espírito nos ensina todas as coisas. Senhor, eu te peço agora, vem com o teu poder, vem com a tua graça. Espírito Santo de Deus, eu derramo, ó Deus, essa porção, essa palavra, sobre a vida dos meus irmãos, Senhor, e sobre a minha vida também. Me ensina, Senhor, a ter esse padrão de fidelidade. Me ensina, Senhor, a ser fiel na tua palavra. Me ensina a ser fiel na igreja. Me ensina a ser fiel no meu casamento. Me ensina a ser fiel nas minhas finanças. Senhor, me livra. Senhor, em nome de Jesus, nos ensina. Ensina os teus filhos, ensina a tua igreja, ensina o teu povo. Senhor, nós estamos aprendendo nesses dias o fruto do Espírito, que é diferente da obra da carne. O fruto do Espírito nos ensina todas as coisas. Eu te sou grato, Senhor, pela tua palavra. A tua palavra nos dá um padrão divino, e é esse padrão divino que eu quero para a minha vida, é esse padrão divino que eu quero para a igreja, é esse padrão divino que eu quero para os meus filhos de sangue, meus filhos carnais e os meus filhos espirituais, os meus filhos que estão nesse altar, os meus filhos que estão aqui na igreja, os meus filhos que estão assistindo pela internet. Meu Deus, em nome de Jesus, nos dá um padrão divino. Queremos ser cheios do Espírito Santo, queremos ser cheios do Espírito Santo. Nos ensina a sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Ser cheio do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. Oh, ser cheio agora do Espírito Santo. Levante as tuas mãos e diga: Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu
já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais eu, até que não haja mais eu. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me, 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 enche-me. Viver é só ser livre pra viver a tua vontade. Ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. E eu passo a ser livre pra viver a tua vontade.
ao te conhecer, todo meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Levante as tuas mãos para os céus. Visita a tua igreja. Visita a tua igreja. Visita a tua igreja. Eita, canta lá, macho. Visita a tua igreja. Vem me canta na massurianda, lá baixo, me canta lá baixo. Vem lá baixo, me canta lá baixo. Me canta na massurianda nas. Dê liberdade ao Espírito Santo. Vem me canta lá bassurianda, de balabaixo, me canta lá baixo. De balabassurianda lá baixo, me canta lá bassurianda lá baixo. Visita a tua igreja, vem poder do Espírito, visita. Anda lá baixo, anda na maçu te canta, rebabassúria. Na rebaba basúria recantana namasuriena rabaya labasuri iribanama recantanama xerimiki calabasuriandana reiana masuriana namasso rebalabasuri cantana ereba rebalabasuriandana recantana xerimiandana rebalabasuriandana ribaba yalaba rebababasuriandana remicantana yalabasuriande rebalabasuri cantana gloriandana. Levante as suas mãos e adore. Yeshua. Balababa suriandere balababa suriandere balabas.
Rebalabás, suriande, rebalabás. Rebalabás, suriande, rebalabás. Rebalabás, suriande, rebalabás. Chorebecante, rebalabás, suriande, rebalabás. Yeshua, 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 Yeshua. Poder, poder, recebe. Onde tiver um demônio vai sair. Onde tiver uma enfermidade vai sair. Yeshua, Yeshua. Oh, rebalababas, suriande, rebalabas. Yeshua,
Levante as tuas mãos para os céus. Xereme canta namá, suriandanais. Eu libero essa virtude sobre a tua vida. A fidelidade, a lealdade, a honestidade. O fruto do Espírito vai se mover na tua vida. Rebe canta nama suri canta lá e alabaias. Oh, reba e alalalabas. Aleluia. Ah, Deus. Eu quero que você se ajoelhe por um segundinho só, se você pode se ajoelhar. Se não, você não pode, não precisa. Há um choro do Espírito. Há um choro do Espírito. O Espírito geme, o Espírito chora, e canta, né? Purifica a tua igreja, purifica, Senhor. Usarecarai alabas. Eu te abençoo. Eu te abençoo. Oh, eu te abençoo, você que está aí na tua casa. Recebe essa unção. Recebe essa unção sobre a tua vida. Remiandanais. Aleluia. Fique de pé lentamente. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre Milhares e milhares. Oh, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Tu és o amado da minha alma, Senhor. Tu és o amado da minha alma. Tu és o amado da minha alma, Jesus. Milhares e milhares.
Diga assim comigo: Senhor Jesus. Diga bem forte: Senhor Jesus, eu te agradeço por esse tempo na tua presença. Senhor Jesus, me ensina a cada dia a andar no Espírito, a ser cheio do teu Espírito, a ter as virtudes do teu Espírito. Senhor, obrigado, porque hoje o Senhor me ensinou a andar em fidelidade, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós, que o Senhor te leve em paz e em segurança. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém, amém. Glória a Deus, Deus te abençoe. Vá na paz do Senhor. Queridos, antes de você sair, deixa eu te falar uma coisa. Em nome de Jesus, ande nesse padrão. Amém? Aqui, Joe. Ande nesse padrão de fidelidade, ande nesse padrão do Espírito, amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, nós vamos continuar com a nossa quarentena de oração. Amanhã é o nosso 9º dia, né? Eu tenho cada dia postado um versículo e colocado algo que Deus colocou no meu coração. Acompanhe, seja ministrado em nome de Jesus, amém? Ore, tire um tempo para orar, um tempo para jejuar, amém? Deus te abençoe e vá na paz do Senhor. Glória a Deus.